pessoal, boa tarde, boa noite, né? Bom dia. Bem-vindo aí a mais um podcast Papo com Batista. Esse é o nosso segundo podcast, onde nós vamos falar aí de gestão de negócios, de contabilidade, tributos. Então, esse é um podcast voltado aí para o empresário, o contador, todo aquele que procura empreender. E hoje nós estamos aqui com Kleber Júnior. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente está aqui para contribuir com esse assunto que está um pouco polêmico, né? Reforma tributária. E vai ser bacana o nosso papo. E também estamos estreando com a gente hoje o nosso sócio aí da Batista e Associados, Felipe Ladeia. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo de manhã, indo para o trabalho. É muito gratificante estar aqui hoje participando desse podcast, um tema, como o Júnior colocou, polêmico, mas que é importante de ser trazido à tona por profissionais de contabilidade. Maravilha. Pessoal, como o Júnior e o Felipe já adiantou, né? Nós vamos falar hoje sobre a reforma tributária, que foi aprovada agora recentemente, em primeiro e segundo turno, né? Na Câmara dos Deputados, dia 7 de julho, e vai seguir agora para o Senado, a aprovação no Senado. Então, esse tema, reforma tributária, desde quando eu entrei na faculdade, já tem alguns anos, e a gente vive falando que vai ter uma reforma tributária, né? Vai ter reforma, vai ter reforma, vai ter reforma. Eu sempre tive comigo que, para ter uma reforma tributária, primeiro o governo precisava de uma reforma administrativa. Primeiro eu preciso saber quanto que eu vou gastar para eu saber quanto que eu preciso arrecadar. Mas acaba que a gente sempre foi o jeito brasileiro, né, na contramão das coisas, né, e vai se fazer uma reforma tributária. Mas o nosso objetivo aqui hoje de tratar dessa reforma tributária é porque nós, pesquisando, estudando sobre o assunto, a gente viu que as pessoas, né, que estão aí publicando material sobre isso, tem muita gente fazendo conjunturas, que vai acontecer isso, que vai aumentar a carga tributária, que tal setor vai pagar mais, que tal setor vai pagar menos, que a carga tributária vai aumentar a tributação de serviços, etc. O que a gente pretende aqui hoje, né, Júnior e Felipe, é dar uma desmistificada nisso. Exato. Sim. Porque é importante aí o nosso ouvinte, aí, o nosso espectador entender que nós estamos trazendo e vamos trazer, né, e aí nós vamos nessa linha de debate, de que nós vamos falar o que já está na lei, Sim. o que já saiu, Correto. sem ficar aqui imaginando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando acontecer, a gente volta e fala. O que está escrito efetivamente. Está escrito E efetivamente. que ainda está para ser aprovado, né? Isso. Porque senão, a gente fica falando que vai aumentar, vai isso, e o empresário já começa a ficar maluco, né? Outro dia, um cliente nosso assistiu um vídeo falando que a tributação de serviço vai passar para 35%. Ele já me ligou maluco. Kleber, é isso mesmo? Vai passar para 35%? Eu falei, não, calma, não tem alíquota definida ainda. Exato. Então, assim, não sei de onde o pessoal está tirando, né? Que vai ter essas alíquotas pesadas, que vai aumentar, e etc. Não tem nada disso ainda, né? Mesmo porque as alíquotas vão ser definidas posteriormente, né, por meio de resolução do Senado, né, o que está lá na emenda constitucional. Né? Assim como até então o Senado, que define a alíquota do ICMS, né, dentro dos estados, a PEC 45 agora também está dando uma atribuição ao Senado de definir a alíquota dos impostos novos que vem aí, e nós vamos falar um pouquinho deles. Certo? Certo. Muito bem, pessoal. Para começar aqui o nosso bate-papo, eu já vou jogar a bola para você, Felipe. Bora. O que muda aí de forma geral na reforma tributária que já sabemos?
Bom, de modo geral, né, o que nós temos hoje, que a PEC 45 vem tratar, são dos tributos e aí incidentes sobre o consumo. Então, o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI. Então, a ideia inicial dessa PEC é uniformizar a forma de cobrança desses tributos, de modo que o ICMS e o ISS será unificado num tributo chamado IBS, né? É uma sigla aí para Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços. Isso. E o PIS, a COFINS, será ali, e o IPI será uniformizado na cobrança da CBS, que é uma sigla para Contribuição sobre Bens e Serviços. Além disso, nós temos aí a proposta de um novo tributo chamado Imposto Seletivo. E qual que é a ideia desse novo tributo, né? É trazer uma tributação para aqueles bens que, de certa forma, prejudicam aí a saúde, que não são essenciais para a população. Trata-se aí como um novo tributo, mas nós sabemos que, na prática, o próprio IPI já vem trazendo, exerce esse papel, né? De modo que alguns bens... O IPI já é um tributo seletivo, né? Exato, né? O cigarro, por exemplo, tem uma tributação maior, a bebida alcoólica e por aí vai. Então, o que a gente percebe é que meio que um desmembramento da cobrança do IPI. E só fazendo um acréscimo aqui, o que o projeto traz até agora é uma simplificação dos tributos, né? Então, isso que você falou, sai o ICMS e o ISS e entra o IBS. Nós não estamos falando de ainda, ou não sei se vamos falar disso, de aumento ou redução de tributos, mas estamos falando de simplificação. Então, sai o CBS, entra o PIS e COFINS, IPI... Isso é importante. E sai o ICMS e entra o IBS, né? Isso é importante porque, como eu comecei falando aqui, né, a gente precisa de uma reforma administrativa para entender aí a necessidade de arrecadação. E toda vez que a gente fala em reforma tributária, sempre vem essa especulação de que vai diminuir os tributos ou vai aumentar os tributos, né? Eu, particularmente, nunca acreditei nisso, né, porque a arrecadação é necessária. Nós não vamos entrar na questão se tem desvio, se não tem desvio, o que se faz com a arrecadação, né? Mas isso não é o nosso papel aqui hoje. Mas de entender que a arrecadação ela funciona como uma distribuição de renda para uma justiça social. Sim. Então, uma vez eu li uma frase, né, um autor desconhecido, pelo menos por mim, que dizia o seguinte: o imposto é importante para o Estado, assim como o Estado é importante para o cidadão. Então, tem que ter arrecadação, né? Agora, o grande problema nosso, né, e que aí a gente espera que vá dar uma reduzida, é na burocracia para a apuração do tributo. Exato. Né? A gente não sabe ainda se nós vamos ter uma redução da carga tributária efetivamente, né? Sim, sim. Mas talvez, e nem na burocracia também a gente não sabe, né? Porque como está lá na proposta inicial da mudança da PEC 45, quem foi mesmo o deputado que propôs, você lembra? Não lembro agora. Tá bom. Mas o deputado lá, não sei o que, Borges. A proposta inicial dele era criar o IVA, que era um imposto único para substituir o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS e a COFINS. Aí, com as emendas que vieram recebendo lá no parlamento, criou-se, na verdade, dois tributos, né? O IBS e a CBS. Exato. Né? Com a possibilidade da criação do imposto suplementar. Mas a ideia inicial, né, porque como era um tributo, o IVA ia ser um tributo único, então a gente ia fazer uma arrecadação única, mas a apuração, ela seria apuração separada para o município, para o Estado e para a União. Então, quer dizer, não ia simplificar tanto, né? As coisas iam continuar... Na prática, o operacional continuar pesado. Exato. Né? Mas vamos ver como é que vai ficar agora, porque assim, a gente espera agora que tenha uma
uma redução, né, realmente nessa apuração. Um ponto É, positivo nisso tudo, né? Só te antecipando, Júnior, uhum. é sobre a questão de uniformização dos critérios de cobrança, né? Então, eu não tenho mais cada estado com a sua forma específica de tributar. Eu vou ter tudo isso de forma uniformizada, num único regulamento. Então, isso, de certa forma, vai sim diminuir ali a complexidade na apuração dos tributos, né? Uhum. Embora as alíquotas dos estados possam ser diferentes, a forma de cobrança, as bases de cálculo, os fatos geradores dos tributos serão os mesmos. E isso, por consequência, facilita a forma de cobrança. Só isso já ajuda demais, né? Muito dia a dia do Porque contador e do empresário que tem que pagar o contador e a equipe que faz essa apuração, né? porque hoje você tem, no caso do ICMS, por exemplo, Minas Gerais tem uma alíquota, São Paulo outra, Minas Gerais tem uma base de cálculo, que às vezes tem base de cálculo reduzida ou não, São Paulo tem outra, Rio Grande do Sul tem outra, e aí quase que é legislações individuais, né? E a especificidade, às vezes, de legislação pelo produto, né? É Sim, o exemplo lá do bombom, que amarradinho é bombom, num pacote um pouco quadradinho é wafer e não tem IPI. Então, é, tem essas especificidades. é. E é importante também essa questão da forma aí de, de apuração, né? Porque eu fico pensando o seguinte, como as coisas ainda estão muito no início, né? Tem muita coisa ainda para determinar, né? Inclusive, vale ressaltar novamente, né? Pessoal, não existe ainda a alíquota do imposto sobre bens e serviços e nem da contribuição sobre bens e serviços. Então, se tem alguém falando que vai aumentar, que a alíquota vai ser X, vai ser Y, é pura especulação, porque isso ainda vai ter uma lei complementar para regulamentar esses dois tributos, ainda vai ter um regulamento, depois o executivo vai fazer um regulamento para esses tributos, e o Senado ainda tem que soltar uma resolução definindo as alíquotas. Então está muito longe da gente ter alíquota. Está Né? muito longe da gente ter a aprovação dessa reforma até, né? Se a gente for olhar dessa forma. Exatamente. Inclusive falando até desse trâmite da aprovação, né? Que agora tem que ir para o Senado, né? Vai para o Senado avaliar. Se o Senado fizer alterações, tem que voltar para a Câmara, né? Até chegar num texto único, né? De Câmara e Senado, Exato. para depois dar andamento, né? Ter a promulgação, etc. Então, ainda tem um tempo, né? O Senado deve debruçar sobre isso a partir de agosto. Então, tá muito cedo ainda, né? Para a gente fazer aí previsões, etc. Mas, por exemplo, tem algumas questões que realmente ficam em dúvida, né? Como é que vai ficar a substituição tributária? Porque a substituição tributária hoje, no caso do ICMS, né, ela tem um viés de praticidade na arrecadação, né? Para evitar sonegação e etc. Que é um tormento hoje, né? Por a ICMS substituição tributária, tem colegas contadores aí que até arrepia, empresário então nem falar, né? Isso. A gente, né, com o tempo, isso tudo vai ser esclarecido, né? Uhum. Você vai continuar tendo a sistemática da substituição tributária ou não, mas uma coisa é importante, e como você falou, Felipe, apesar de cada estado e município poder fixar suas alíquotas, a base de cálculo, como o Júnior colocou, é a mesma. Eu acho que esse é o Uhum. grande ganho dessa Esse é reforma, né? Exatamente. Acho que a simplificação da forma de apuração dos tributos é que é o grande ganho efetivo. Eu acho que setores realmente poderão ter uma carga um pouco maior, outros não, mas eu acho que isso é o risco aí do negócio que vai acabar acontecendo com uma reforma ou sem reforma, porque nós temos uma insegurança hoje jurídica muito grande. Aham. Então, se hoje não tem um aumento por conta de uma reforma, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, com uma mudança de governo, com qualquer outro fato que possa
ali interferir na minha atividade, né? Então eu tenho uma insegurança, o risco Brasil ele é muito grande nesse sentido tributário. E fazendo um gancho aí na interferência da atividade, fica difícil até para o empresário fazer o seu preço de venda, né? O empresário que está lá na indústria, na comercialização, fazer um preço de venda. Um dado importante que o projeto traz é que, por exemplo, o IBS e o CBS vão ser regimes não cumulativos. O que que significa? Eu Boa. posso compensar o imposto que eu paguei na minha compra. Então, eu comprei, paguei 5 de imposto. Fabriquei, vou pagar 6, mas eu compenso os 5 que eu comprei. Então, na verdade, eu vou pagar 1. E assim na cadeia, sucessivamente na cadeia do produto. Então, ele passa, fica mais claro isso. Só complementando, claro. antes que você passa, essa sistemática da não cumulatividade, eu acho que ela traz uma certa justiça tributária. Sim. Né? Porque você vai pagar o tributo sobre aquilo que você agregou de valor à mercadoria. Né? Porque a sistemática da não cumulatividade, ela leva a isso. Né? Se eu comprei por 1.000 e estou vendendo por 1.500, no final do dia eu estou pagando imposto sobre 500, porque eu estou aproveitando o crédito da compra. Então, cada fase da cadeia, né, eu vou pagando sobre aquilo que eu estou agregando de valor e não sobre o total, né, que seria um imposto cumulativo. Né? Exato. Eu pago sobre 1.000, o outro vende por 1.500, paga sobre 1.500 e assim sucessivamente. Exato. Então, essa característica da não cumulatividade, tanto no IBS, né, no Imposto sobre Bens e Serviços, quanto na CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, eu já acho também que já é uma procura de uma justiça tributária. Agora, pessoal, de novo, justiça tributária é uma coisa. Dizer que vai ter redução dos tributos é outra história. Exato. Né? É importante. A gente tem que deixar isso bem claro, porque eu não quero aqui, nesse momento, dizer que vai ter redução de carga tributária e muito menos que vai ter aumento de carga tributária, enquanto a gente não tiver as alíquotas determinadas para a gente poder fazer cálculo da situação que era antes, da situação que é após a promulgação das alíquotas, para a gente efetivamente saber o que vai acontecer, né? Se vai ter esse aumento ou não. E essa dinâmica da não cumulatividade, o que é importante também a gente lembrar hoje, a sistemática funciona por ICMS, ou seja, existe esse racionamento de compensação aí, mas para o ISS não temos essa dinâmica. Isso. Né? Então, embora sejam alíquotas ISS menores, é cumulativo, isso, né? eu preciso... no ISS eu vou ter a partir de então esse regime de não cumulatividade que atualmente não vigora. Isso. E falando ainda do ICMS, pode ser que tenha empresários que estejam nos assistindo que não sabe disso, mas hoje o ICMS ele é calculado sobre ele mesmo. Quando a gente fala isso, alguns empresários até explodem, né? Uhum, isso mesmo. Mas hoje o ICMS, o ICMS que o empresário paga agora, ele é calculado sobre o ICMS que ele comprou. Só que na nova sistemática aqui do IBS e do CBS, ele vai ser um tributo calculado extra produto. É como funciona o IPI hoje. Então, o produto custa 1.000, vamos supor que o IPI é de 10%, o produto vai custar 1.100. A sistemática do IBS é essa mesma. Então, vai ficar mais claro. CBS também, né? E do CBS também. Essa sistemática do imposto por dentro, ela é tão complexa que até para os próprios alunos de contabilidade, quando você vai explicar na faculdade, não costuma entender, né? Mas como assim? Vou aplicar 17% e não é 17%. Essa é uma questão complicada, né? Porque você acaba pagando imposto sobre o próprio imposto, né? Então, quando a gente chega numa loja e tá lá que a calça custa R$100, na verdade a calça não custa R$100, ela custa R$82 e R$18 é de ICMS. Só que esses R$18 de ICMS está sendo calculado sobre ele mesmo, porque eu estou calculando sobre o 100. Né? Então, eu pago imposto sobre o próprio imposto. Né? E até então, né, o único tributo que nós tínhamos na nossa cadeia aí desses 5 tributos, que era adicionado, como o Júnior falou aí, o IPI. Né, que é um tributo adicionado. Ou seja, eu pago tributo sobre o produto, né, não sobre ele mesmo. E essa é uma característica importante aí desses dois tributos, né, do IBS e do CBS.
Só lembrando novamente, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, substituindo ICMS e ISS. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, substituindo PIS, COFINS e COFINS. IPI. Exato. CBS da União, IBS, Estados e Municípios. Exato. Né? Lembrando que os estados e os municípios poderão fixar as suas alíquotas por meio de lei própria. Né? O estado vai fixar o dele, cada município pode fixar o seu. Claro, pessoal, para quem está aí nos ouvindo, né? Importante também a gente deixar claro que isso é o que está na PEC hoje, que foi votado em segundo turno na Câmara. Sim. Correto. Pode sofrer alteração no Senado? Pode. Se sofrer alteração no Senado, o que acontece? Voltar para a Câmara, até a gente chegar aí no corpo final aí do texto. Né? Exato. Bom, eu queria só acrescentar uma questão que você mencionou sobre as alíquotas, Kleber. Aham. E embora lá a PEC não fala, não estabelece as Uhum. alíquotas ainda que serão cobradas, né? Sim. Ela já estabelece alguns critérios de redução de eventuais alíquotas que serão aí estipuladas pelos municípios, né, pelos estados e pela União. Aham. Então, lá na PEC tem um artigo que fala, ó, para os serviços de educação, tem uma listinha lá de 9 incisos que fala que para esses produtos as alíquotas estabelecidas serão reduzidas em 60%, né? Inclusive Sim. tem ali hortaliças, produtos Aham. agrícolas, que já mostra ali um certo benefícios para produtos essenciais, bens e serviços essenciais, né? Uhum. Isso. Fazendo um gancho nessa questão da alíquota, tem lá na nossa PEC que alguns produtos vão entrar na cesta básica. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. O que Não, você mas eu não acha sou disso? convidado, não. Não joga para mim, não. Vou jogar para você. É. O que você acha disso? Essa questão de produtos da cesta básica, né? Aham, Primeiro, antes eu quero só dar um passo atrás para complementar aí uma fala do Felipe, certo. que é o seguinte, essa determinação da alíquota, né? Uhum, Basicamente, até então serão 3 alíquotas, né? Alíquota padrão, reduzida e zero. Isso. Não é isso? isso. E uma coisa importante, que hoje acontece, por exemplo, em Minas Gerais, a cachaça tem uma alíquota menor, Uhum, cerveja tem uma alíquota maior. Né? Então, a ideia é que o Estado e o município fixe a alíquota uhum, e não pode fixar a alíquota para cada produto. Todos os produtos vão ter a mesma alíquota. Isso vai ser um negócio, se passar dessa fantástico. forma, vai ser um né? negócio fantástico. Com exceção que já vai vir determinado por lei as alíquotas que serão reduzidas, bem como as alíquotas zero. Né? Exato. E aí, respondendo a sua pergunta, Júnior, que eu não deveria responder, eu deveria fazer, né? Não vim preparado para responder. A alíquota... Os produtos da cesta básica, né, vão ter alíquotas, em alguns casos, zero. Né? Uhum, Tem até um mecanismo na PEC que fala até de devolução do valor ali para a classe uhum, mais baixa e tal. E aí é até importante a gente comentar isso, porque tem 2 coisas aqui que nós não vamos preocupar em abordar, né, aqui nesse podcast, que é essa questão de devolução das alíquotas lá de produtos da cesta básica e também com relação à repartição do recurso entre estados, municípios, né, e União. Por que a gente não está preocupando com isso? Porque isso, no primeiro momento, não vai trazer impacto para o empresário, que é o nosso Sim. público-alvo, quem a gente quer atingir hoje. correto. E olha, hoje o que nós queremos, na verdade, aí para os empresários e contadores, nada mais é do que tranquilizá-los. Porque está nesse início agora, né? Nós temos aí 10 dias, né? 10, 11 dias que teve Uhum, a aprovação em segundo turno, então já saiu de tudo aí, né? Já tem gente arrepiando. Gente, calma, não tem nada. Né? Hoje um cliente indagou se ele deveria preocupar com planejamento tributário para o ano que vem, ser lucro real, lucro presumido, etc., porque com a reforma tributária, um consultor falou com ele que ele não precisa mais se preocupar com isso agora, porque vai mudar tudo. Nada disso. Continue fazendo o seu planejamento normal, continua na sua
caminho que você estava seguindo normal, faz os cálculos lá para o ano que vem, se você vai ser presumido, vai ser real, né? Qual vai ser o seu planejamento tributário, que a gente não sabe quando que isso vai entrar em vigor. Ô, Kleber, e um ponto importante é que a reforma não vai tratar se ele vai mudar de lucro real, lucro presumido, simples nacional, né? Isso, Isso é importante trazer importante. porque se a empresa ela é optante pelo lucro real, ela vai continuar tendo o seu imposto de renda, contribuição social, sujeitos lá ao regime de tributação do Boa, lucro real. boa. Lucro presumido é a mesma coisa e o simples nacional. Lógico que terão ali no simples nacional os devidos ajustes, né? Mas principalmente lucro real e lucro presumido não sofrerão alterações. É. O que dificulta tá até a questão de explicar para o empresário, essa dificuldade continua, né? Poxa, como que eu tenho um lucro contábil, um prejuízo fiscal, eu tenho um prejuízo na minha contabilidade, Mas tenho eu um tenho que lucro pagar fiscal, imposto. tenho que pagar imposto. Exato. Boa, muito boa a sua colocação, assim, fantástica, porque nós estamos falando de mudança nos tributos sobre o faturamento. ICMS, ISS, PIS, Exato. COFINS e IPI. Tributo sobre o lucro não está mudando nada, não tem nenhuma alteração. Então, continua lucro presumido, continua lucro real. O simples, apesar de ter tributos sobre o faturamento, ele vai continuar, tem uma previsão legal para ele continuar, mas aí vai ter umas alterações, umas adaptações, mas são somente adaptações. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, não é hora nem de empresário, nem dos colegas contadores se preocuparem ou deixar de fazer alguma coisa esperando a reforma chegar. Não, vamos tocar nossa vida porque nós não sabemos quando que isso efetivamente vai chegar. Porque como nós falamos, vai para o Senado, pode voltar para a Câmara, depois que for promulgada a proposta de emenda constitucional, o governo ainda tem 180 dias para poder fazer a lei complementar, aí depois ainda vai sair as instruções normativas, regulamento, então vai demorar muito ainda. Exato. Né? E até daqui a pouco também, até já vou falar para vocês ir preparando, já vou fazer uma pergunta para vocês sobre, inclusive, sobre essa questão aí da implantação. Mas eu estou falando isso, Júnior, para ser mais objetivo aí na resposta da sua pergunta, porque hoje tem os produtos da cesta básica que vão ser zero, Sim. e aí já começou também o pessoal falando, tal produto vai entrar, tal produto vai entrar. Não sabemos qual produto vai entrar e qual não vai entrar. Exato. E hoje ninguém pode saber, né? Não tem como, isso vai ser aprovado ainda, vai ser uma lista que vai só ser liberada pelo o governo federal, né? Com base em estudos do Tribunal de Contas da União, então isso não é agora. Mas sim, eu acho que é plausível né, zerar os produtos da cesta básica. Certo. E aí volta aquela questão, né? Então vai reduzir carga tributária? Não, necessariamente. Né? Porque se vai zerar os tributos de algum produto, há a possibilidade de ter que aumentar outros para manter a arrecadação. Exato. Mas isso é conjuntura, nós não sabemos disso ainda. Né? Isso não está escrito ainda no papel. Né? Então, hoje a gente não tem essa informação, mas o que a gente tem é que vai ser liberado a lista de produtos da cesta básica que vão ter aí a alíquota zero. Ô Kleber, que a gente foi aluno, né, e não resiste, e acaba querendo fazer pergunta. Para quem não sabe, eu fui aluno do Kleber na faculdade e hoje eu tenho o privilégio de ser sócio, mas eu não me resisto, eu tenho que fazer essa pergunta. Vamos lá. Como que ficam os benefícios fiscais dentro dessa PEC? Traz alguma previsão para isso? Boa. A PEC, ela fala que vai acabar com os benefícios fiscais. Né? Então, a ideia é que acabe com a guerra fiscal. Porque o que acontece? Às vezes, um município dá um incentivo fiscal, ou um estado dá um incentivo fiscal, né? O que chama aí de guerra fiscal, né? Em detrimento de outros estados, para trazer investimentos regionais. Então, a ideia é que acabe com essa guerra fiscal, ou seja, sem benefícios fiscais, o governo está criando um fundo para poder compensar esse desenvolvimento regional, né, pela falta da possibilidade de dar esses incentivos. Então, assim, pelo menos a priori, o que continua aí de benefícios fiscais? O simples, que continua, que não deixa de ser um benefício fiscal, e as empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, né, que já tem previsão legal de até 2078 elas usufruírem do benefício, né, e as exportações que continuam isentas. Né.
E a legislação traz bem claro, a exportação, ela não vai ter a tributação, mas eu posso aproveitar o crédito. E isso é importantíssimo, né? Porque se a saída é zero, mas eu também não puder aproveitar o crédito, dei com a mão, também com a outra, né? Exato. Exato. Mas a PEC traz isso de maneira bem expressa aí, né? Mas a ideia, Felipe, da PEC é que a gente acabe com essa guerra fiscal e que essa compensação para o desenvolvimento regional seja por meio de um fundo constituído pelo governo federal. O que é saudável, né? Como a gente está num país que tem por característica federação, né? Nós temos uma legislação única federal, né? A união dos entes federados, né? Não é de bom grado ter essa guerra fiscal Sim. dentro do próprio país por dois motivos. Primeiro, que se desenvolve regionalmente uma região, você, por óbvio, prejudica Tira outra, da outra. né? E além disso, isso dificulta ainda mais a apuração do tributo, né? Uma vez que o empresário tem que acompanhar todos esses benefícios fiscais, né? Aí você está aqui em Minas Gerais fazendo portas. Aí a empresa lá em Goiás faz porta e tem incentivo fiscal lá. Aí você vai ter que ir com o Pires aqui, pedir o governo do estado para te dar um incentivo também, porque senão o seu concorrente vai ganhar o mercado e aí você vai perder. Então, assim, vira É uma guerra mesmo, né? confusão, né? Que aí prejudica, na verdade, o prejudicado intermediário é o empresário e o prejudicado final é o consumidor final que leva essa carga tributária Paga tudo. para casa, né? E que paga tudo. E eu acho louvável também a tributação, a reforma começar pelos tributos sobre o consumo, né? Porque é histórico o nosso problema de tributos sobre o consumo, né? Uhum. É muito elevado, é complicado de apurar, né? E aí tem uma outra questão que traz lá do IBS e do CBS, que eu achei também bem interessante, que é a cobrança do imposto no destino. Sim, Verdade. verdade. Isso eu não sei nem se vai continuar desse jeito, né? Porque isso aí realmente assim vai ter os estados produtores vão acabar perdendo um pouco, né? Não obstante, os estados produtores também são grandes consumidores, né? Mas você tem às vezes os estados que não são produtores e que vai aumentar ali também a sua renda, o que tem dois lados, né? Porque o estado produtor vai perder, mas por outro lado, o estado consumidor vai ganhar, que é quem efetivamente está pagando o imposto, né? Sim. Exato. E que vai também melhorar essa distribuição de renda aí entre os estados e os municípios, né? Descentraliza um pouquinho, né? Isso não é uma coisa fácil de fazer, essa cobrança Uhum. no destino. Inclusive, se ficar do jeito que está a legislação hoje, vai continuar uma complexidade para poder apurar. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar com a alíquota do estado e do município. Então, do jeito que está o texto hoje, se eu estou em Belo Horizonte, eu vou vender para Belo Horizonte, é uma alíquota. Se eu estou em Belo Horizonte, eu vou vender para Contagem tiver uma alíquota diferente de Belo Horizonte, vai ser outra. Se eu estou em São Paulo, eu vou vender para Campinas, se tiver alíquota diferente, é outra. Se eu estou em Porto Alegre, eu vou vender para Caxias, alíquota diferente, é outra, né? Então, assim, estou dando exemplos aqui de alíquota dentro do estado, mas pode ser também interestadual. Então, isso vai fazer com que, também, a gente conheça as alíquotas dos municípios onde a empresa transaciona. Uniformiza, mas não tanto assim também, Uniformiza, né? mas não tanto. Na parte né? de apuração interestadual, GNRE para Pará, GNRE para Amazonas, né? Então A A gente está falando aí de pelo menos 26 alíquotas diferentes para estado e mais de 5.000 alíquotas para cada Isso, município, para cada né? município. Exato. Então, assim, a gente espera que realmente haja uma coerência, né? Um entendimento para que as alíquotas tenham o mínimo de variação possível, né? Entre os estados e os municípios, de preferência que siga a alíquota do governo federal, mas a gente sabe que as coisas não é bem assim, né? Cada município, cada estado tem que olhar para o seu caixa e ver o que é necessário fazer para manter aí a sua arrecadação, né? Muito bem. Exato.
Só deixa eu complementar Pois aqui não. um pouquinho, porque a gente ainda está nesse assunto de alíquotas, né? A PEC, ela traz também uma questão de isenção para alguns serviços e produtos. Então, Uhum. lá traz um exemplo para transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, alguns medicamentos mais comuns, né? Mas é importante, de novo, aqui a gente reforçar que a lei vai vir uma lei complementar, se o texto continuar assim, criando algumas hipóteses de isenção. Né? A PEC não traz falando, todo transporte ferroviário é isento. Não é isso. Ela traz uma questão de isenção, mas vai vir lei complementar criando hipóteses que pode ser aplicável essas isenções. Isenções. Né? Então, só para deixar um pouco claro, porque em É. questão de benefício também, tem gente falando que É. vai ser isento tudo. Não, peraí, não é assim. Outro dia eu vi um vídeo, o rapaz falando que, não sei se eu já comentei aqui no início, que Uhum. a alíquota vai ser de 25% para serviço, o serviço vai sair de uma alíquota de 19% para 35%. Totalmente especulação, né? É, totalmente especulação. Não tem nada disso, né, determinado ainda. Exato. Bom, o que mais aí nós podemos falar dos Bom, eu acho que é importante, importantes que a gente não abordou? nós não abordamos a questão dos créditos, dos critérios de compensação para aqueles que permanecerão optantes pelo Simples Nacional, né? Porque, Tem uma questão importante dessa do Simples. Isso. porque aquele empresário, né, aquela empresa que for optante pelo Simples Nacional, ele continua sem a opção de aproveitar o crédito ali desses tributos, né? Que já acontece hoje. Que já Da acontece mesma forma hoje, que já acontece hoje. né? Ou Exato. seja, na prática, para ele, não vai ter tanto reflexo assim no seu dia a dia. Aham. O Júnior falou sobre a questão da hipótese também de incidência dos benefícios, né? Sim. Ainda que venha, né, essa lei complementar e estabeleça, acho que existe um ganho aí de uniformização, e a fiscalização também facilita, né? Porque eu tenho um único meio, Exato. um único critério a ser fiscalizado. Então, a própria Receita, quando for fiscalizar se aquele contribuinte está cumprindo o que é proposto na legislação, facilita para o contribuinte se defender, né? Então, Sim. eu tenho ali um critério mais objetivo na minha defesa. Dentro da PEC, os Uhum. critérios de defesa, ele já estabelece que o processo administrativo, eu também vou ter um único regulamento, então não preciso estudar o processo tributário administrativo do município de Contagem, de Belo Horizonte, Do Estado, da União. eu tenho um único processo Uhum. administrativo, então o meu canal de defesa é um só. Então, Sim. isso facilita toda a cadeia ali desde a fiscalização até mesmo o contribuinte mostrar, olha, eu estou pagando certinho ou não estou, né? Eu preciso regularizar ali. Eu acho que isso facilita Hoje o também. fisco já está muito automatizado, né? Com essa simplificação, eu acho que a automatização até melhora em relação aos processos do fisco quanto ao do empresário, mas por outro lado também fica mais simplificado do empresário fazer esse cálculo, né, dos impostos, né? Sim. Porque hoje tem muito nosso regulamento do ICMS, por exemplo, é mais anexo do que próprio regulamento, né? Tem mais Então, exceção do que regra. exceção mais do que regra. exceção. Então fica indo de acordo com isso que você falou, fica mais fácil até na defesa em alguma eventual situação. Eu queria só voltar na questão do Simples que você falou aí, Felipe. Que as empresas, né, que optantes pelo Simples, né, não vão poder aproveitar crédito, né, como acontece hoje. Mas elas vão também conceder crédito de acordo com o que elas destacar na nota, que também é a mesma coisa de hoje. Boa. Mas está vindo uma alteração importante, né? Está prevista uma alteração importante, que está na PEC, que é a possibilidade da empresa continuar no Simples, mas pagar o IBS e o CBS fora do Simples. Então, quer dizer, ela vai continuar no Simples para fins de pagamento de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e INSS sobre folha de pagamento. Mas o IBS e a CBS ela pode pagar fora do Simples como qualquer outra empresa, aproveitando o crédito e transmitindo crédito também. Essa é uma novidade. Então isso vai ser um negócio interessante. Isso vai ser interessante. E aí,
cada empresa, né, vai precisar analisar Uhum. qual é a melhor Aí vem o papel do contador na forma de parte de fazer. planejamento tributário, né? Pois é, Júnior, aí, e nesse ponto que eu queria chegar. Legal. E aí, daqui a pouco, o pessoal fala assim: poxa, mas vai simplificar demais, então o contador está acabando o contador. Quem que vai fazer esse cálculo? Exatamente. Não é? Exatamente. Quem que vai entender isso? Né? Eu lembro quando eu dava aula na graduação, né? Hoje eu não leciono mais na graduação, basicamente na pós, apesar de que eu quero voltar para a graduação. Que a gente ia ensinar o simples, né? O lucro presumido, o pessoal falava: professor, não precisa disso, se eu jogar o simples lá na Receita Federal, ou o sistema vai calcular e vai me dar o valor pronto. Como é que você sabe o que o sistema está calculando? Quem que vai calcular? Exato. Como é que você vai fazer um planejamento tributário se você não sabe? Exato. Então, o papel do contador continua super importante, mesmo vindo aí a reforma. Exato. Porque é importante a gente ressaltar o seguinte: nós não estamos falando de uma reforma ampla, ideal, Uhum. né? Nós estamos falando de uma reforma que, nesse momento, é a reforma possível de ser feita. Exato. Tem muito mais coisas para melhorar? Tem. Mas agora é a reforma que está sendo possível de ser feita por questões econômicas, políticas, de arrecadação, etc. Mas é importante a gente deixar isso claro, né? Exato. E assim, outro dia, só trazendo um fato aqui, abrindo um pouco parênteses também, em um grupo de contabilidade que eu tô lá no WhatsApp, uma pessoa colocou a seguinte mensagem: minha empresa começou a faturar R$ 400.000 por mês. Qual o melhor regime de tributação? Aí um colega já respondeu embaixo, lucro real. Aí a Ué, pessoa. E o empresário que provavelmente perguntou isso, obrigado. E eu já pensei assim, meu Deus, como que um faturamento pode determinar um regime de determinar a opção tributação, né? tributária, né? Existem tantas variáveis no regulamento de hoje. É, Nesse regulamento nessa PEC que está vindo, é, tem esse fato para contador pensar, esse é o papel do contador, pensar nesse tempo adiante, na empresa daqui a pouco, como que isso vai ser em conjunto com o empresário, e não simplesmente se apoiar em uma possível simplificação de tributos para simplesmente jogar um regime tributário no é, cliente, né? Então, essa questão que você falou até me lembrou de uma situação que vai facilitar até a escolha pelo lucro presumido ou pelo lucro real, uhum, né? Depois que isso aqui tiver, né? Que esse projeto aí, que essa proposta estiver em pleno funcionamento. Porque hoje, por exemplo, se eu vou fazer a opção pelo lucro presumido ou lucro real, além de ver o que eu vou pagar de imposto de renda e de contribuição social, que são tributos sobre o lucro, tem diferença no PIS e na COFINS. Ah, Porque no verdade. lucro exato, presumido, o PIS e COFINS é cumulativo, né? exato, E no lucro real, regra geral, é não cumulativo. Então eu tenho que fazer a conta. Agora não. O IBS e o CBS é não cumulativo. Não interessa se é presumido ou se é real. Ele é exato. não cumulativo. Então o que volta a influenciar é igual era antes, né? Mudou lá no governo Fernando Henrique Cardoso, igual era antes que vai influenciar vai ser o cálculo efetivamente do lucro, que é a base para o imposto de renda e para a contribuição social. Então, isso aí já acho que vai Bem lembrado. facilitar um Fica pouco bom. mais. Mas, ô, Felipe, para a gente ir caminhando aí para o encerramento, né, desse bate-papo bom aqui, só para a gente deixar um pouco mais claro aí, tentar esclarecer um pouco melhor aí para o nosso ouvinte, como que vai dar essa implantação, né? Qual que é a expectativa de implantação nisso? Eu sei que tem várias regras, várias coisas, mas assim, de maneira geral, como que está prevista a implantação desse novo Bom, Kleber, lá na PEC, tributo? né, Uhum. tem lá as regrinhas de transição, ainda não está muito claro, né, a gente consegue questionar vários pontos Sim. ali, mas o que a gente consegue falar de forma geral é que, a partir de 2026, se tudo caminhar como esperado, nós teremos ali a cobrança de um percentual de 0,1, mais 0,0, mais 0,9, que totaliza aí 1%, para Aham. iniciar a cobrança da CBS.
A partir de 2027, nós teremos aí a redução gradativa do PIS e da COFINS, de modo que até o ano de 2033 nós teremos efetivamente implantado a cobrança dessa nova contribuição, né, e extinguido ali Perfeito. o PIS e a COFINS. Lembrando que a partir de 2027 a PEC já prevê a extinção do tributo, né, do PIS e da COFINS nesse sentido. Essa transição que você acabou de relatar é bom a gente trazer à tona de novo o cliente que te ligou para falar como que fica o meu regime tributário no ano que vem. Não, a transição vai iniciar e terminar até 2033. Então, acho que tem muita água a passar muita debaixo da água ponte, né? E lembrando que nós vamos passar um período com um tributo a mais, né? Porque nós teremos, Sim. além dessas contribuições, teremos Exato. a CBS que vai ser aos poucos, né? Então vai ter o que já tem, os 5 que já tem hoje, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, e vai entrando o outro devagar, né? Exato. Uma fica menor, para depois ir eliminando os atuais. Eliminando. Então tem razão, nós vamos ficar um tempo aí com a carga, com um pouquinho mais de trabalho. Um pouquinho mais de trabalho. Né? E até interessante essa questão de um pouquinho mais de trabalho, porque assim, se a gente pegar, né, e aí os colegas contadores aí que estão nos ouvindo vai concordar comigo. A gente pegar o histórico de obrigações acessórias, né, de trabalhos novos que aumentou para o contador, né, o profissional da contabilidade, é um negócio assustador, né? Tanto que hoje o custo com a mão de obra, mesmo com muita automatização, né, muita automação dos processos, o custo com o pessoal ainda é um custo elevadíssimo, né, dentro das empresas contábeis. Exato. Mas por quê? Porque foi entrando novas obrigações, né, e o contador foi assumindo, foi fazendo, e nunca cobrou mais por isso. Né? Só um exemplo claro aí, é a chegada do E-Social e a saída da GFIP. A GFIP ainda está aí. Está aí. Ainda está aí. Exatamente. E a gente nunca, né, o contador normalmente, não, agora aumentou a contribuição aqui, vou ter mais trabalho, vou cobrar mais. Normalmente não se fala disso. E logo quando saiu a votação lá da reforma, né, na Câmara, no segundo turno, a gente foi fechar um contrato novo e o cliente me indagou assim, Kleber, eu gostaria que você colocasse no contrato uma cláusula que quando a reforma estiver valendo, quando a reforma tributária já estiver valendo, estiver operando, se diminuir o seu trabalho, você vai diminuir o honorário. Aí eu falei, não, é justo. Ele está errado? Não, ele não está errado. Errado somos nós que deixamos aumentar, né? Nós, contadores que eu estou dizendo, que deixou o serviço lá atrás aumentar e não cobrou mais por isso. Né? Ele não está errado, ele está certíssimo. Se vai aumentar, diminuir o trabalho, vai diminuir horas gastas, tem que diminuir o honorário. Então, ele não está errado, a gente que estava errado. Mas sobre essa questão de horas, né, estudando aqui para participar desse podcast, me deparei com um dado do Banco Mundial que me chamou muita atenção. E nesses dados estava lá formando assim, que o Brasil, ele gastava, em média, 1.501 horas para poder apurar o imposto a pagar. Ou seja, eu não estou nem falando de pagar o imposto efetivamente, eu gasto essa quantidade de horas para poder apurar quanto eu estou devendo para o governo. Quanto que a média mundial é de 158 horas. Ou seja, nós estamos muito além da média mundial. 10 vezes mais. Isso. E 885 horas dessas 1.500 horas são de ICMS. Ou seja, se eu fizer uma conta ali que a gente fala conta de padaria, né, que a gente brinca, ainda vão restar ali 616 horas para poder trabalhar, que é muito acima do que a média mundial, que é 158. Ou seja, mesmo com a reforma que vai unificar ali o ICMS, né, não integralmente, né, mas ainda vai sobrar muitas horas para poder trabalhar, ou seja, a complexidade não vai reduzir tanto assim. Sim, é o que eu comentei, né, nós comentamos agora há pouco. Ainda tem uma reforma muito grande para se fazer. Exato. Né? Agora é a reforma possível. Possível economicamente, possível politicamente. Né? Não é a reforma ideal ainda. Mas a gente não pode também dar uma de alguns meios de comunicação que sempre existe uma desgraça ainda para arrumar. Não, já está ótimo, estamos dando um passo importante. Exato. Estamos pensando numa reforma, né? Estamos avançando de qualquer forma. Né? Então,
Tem coisa para melhorar? Tem, sempre vai ter, e que ótimo que tem, né? Mas já é um passo importante, não podemos também desmerecer o trabalho Claro. que está O ruim não sendo é ir feito. devagar, o ruim é ficar parado. Ruim não fazer nada. E o primeiro passo já está sendo Já feito. está dando aí um primeiro passo. Já que a gente está fechando esse papo aqui, eu quero Uhum. trazer só mais duas considerações. Sim. Uma que lá na PEC traz que o imposto sobre o ITCMD, né, causa mortes e doação. Pós-transmissão causa morte e doação. Isso, Uhum. ele vai ser progressivo, mas Chamado imposto sobre herança, né? isso, Uhum. ele vai ser progressivo, mas não traz faixas de alíquotas, nada disso ainda. Ele só informa que vai ser progressivo. Só para o nosso ouvinte entender bem, como que é hoje? Hoje, o Senado Federal ele limita, né, um percentual da alíquota para calcular esse imposto, Uhum. né? E hoje eu não Normalmente consigo hoje é a te alíquota falar. fixa, né? Hoje é fixa, Aham. não consigo te falar que agora Não, qualquer que ok. me fugiu. É só fixa. E a ideia é que Isso. seja E progressiva. a Quanto ideia é que seja maior o progressiva. patrimônio, Exato, tipo o imposto de renda pessoa física exato, hoje. exato. Isso aí. Só que tem um outro ponto que aí eu fiquei preocupado, principalmente por você, Felipe, que vai ser cobrado IPVA sobre jatinhos e lanchas. Como é que você vai fazer com o seu jatinho? Eu vou Fiquei ter que, preocupado. vou ter que fazer uma doação. Mas a doação aumentou também. Ferrou. Mas são só esses dois pontos que eu queria É trazer. interessante, né? Essas duas mudanças, né? Que eles enfiou no meio da PEC lá, né? Em relação aos demais tributos, né? Isso é E aí eu interessante. vi uma coisa ainda sobre IPVA, né? Lá fala que vai ser cobrado IPVA veículos automotores, como é hoje já Acontece? normal, né? Mas uma das condições o cálculo é quanto de poluente, eu não uso essa palavra poluente, Aham. mas esse veículo vai soltar no meio ambiente para que se calcule o imposto. Aí eu fiquei me questionando, como que vamos olhar É. essa questão do... Quanto mais ecológico o veículo, menos o imposto, né? Como É, que é. tem algumas coisas que precisam ser ajustadas ainda, Na né? hora de governo fazer deve- conta para comprar carro, tem que levar isso em consideração. O governo deve colocar algumas regras que o carro deve ter, né? Para emitir menos poluente, né? Para poder ter Sim, um IPVA mais barato, né? é. Mas aí, esse é o nosso problema, né? Uhum, É cultural. Aí já exato, começa a fazer remendo. exato. Aí já começa a remendar o negócio, né? E daqui a pouco tá uma Não colocou confusão de novo, certinho, né? exato. Aí, tudo. Depois vem um anexo para É. arrumar isso. Beleza. Bom demais. Júnior, alguma consideração final? Tá dito? Consideração final é que vamos manter a calma, né? E, Muita água para rolar ainda, mas o primeiro passo está sendo dado. Acho que vai ser importante. beleza. Felipe? Eu vou de encontro à fala do Júnior. Eu acho que realmente temos que ter calma, né? Uhum. O bom é que já se está pensando numa reforma tributária. Sim. Nós já vemos uma movimentação nesse sentido. E isso pode ser bom para alguns, pode ser ruim para outros, mas tudo no final se ajusta, né? Eu acho que o empresário, ele em regra, é otimista, e eu acho que nós devemos ficar otimistas em já pensar nessa reforma. É boa você colocar essa questão aí do otimismo, porque é bom deixar claro que nós não estamos aqui defendendo a reforma e nem Sim, criticando. Né? Exato. A gente está tentando passar o que já está na lei sem fazer especulações do que pode vir. uma análise Né? técnica, Uma né? análise técnica, né? Então, muito bem colocado. Então, assim, independente disso, né? E acho que é isso mesmo. Quero agradecer aí aos ouvintes, né? Que nos prestigiando aí, né? Que quem ficou aí até agora nos ouvindo, né? Esperamos aí ter contribuído de uma certa forma. Eu acho que essa mensagem aí que vocês trouxeram, eu acho que é super importante. Não é hora de desesperar, não é hora de mudar planejamento, não é hora de mudar planos, né? Uma coisa eu acho importante: aqueles que têm acesso a senadores, a deputados, deve sim conversar, entender, procurar colocar o seu ponto de vista, né? Até para ajudar na condução do processo de aprovação.
mas sem dizer aqui de fazer lobby específico para cada setor, nada disso. Eu acho que está na hora da gente se juntar como nação e fazer aquilo que é bom para a nação, né? Pensando num todo. Sim. Então, quero agradecer aí a todos, agradecer vocês dois aí pelo papo, né? Júnior, como é que te encontra aí nas redes sociais? Instagram, JúniorSB_C e LinkedIn. Complicado, né, velho? O cara, quando é muito importante, ele é assim, entendeu? E LinkedIn, Kleber Júnior. Felipe. Tô lá no LinkedIn, Felipe Ladeia, né? Me encontram lá. E no Instagram, F_Ladeia. Beleza. Bom, pode encontrar todos nós, né? Nós somos sócios, afinal de contas, lá no Instagram da Batista Associados, né? No LinkedIn também da Batista Associados, meu LinkedIn pessoal, Kleber Batista. Vai lá, será um prazer, né? Meu Instagram também é bem complicadinho, que eu já fiz tarde, então é kleberbatista.984. Não sei por que me deram esse 984, mas é esse trem aí, entendeu? Obrigado, pessoal. Curte aí, ativa o sininho aí no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal e ativa o sininho aí, porque toda semana aí tem uma novidade aí para vocês. Valeu!